Bom dia pessoal. Agora 10 para as 10 da manhã, dia 10 de 8 de 2024. Vou tentar a segunda vez gravar esse vídeo porque a primeira ficou muito grande e não deu para upar, certo? Então vamos lá, é os palpites da rodada 22 do Campeonato Brasileirão 2024, tá certo? Hoje tudo feito a toque de caixa porque ao meio-dia nós temos final olímpica do futebol feminino. Brasil e Estados Unidos, não chegamos como franco favoritos, mas não estamos tão zebra como foi contra a Espanha, certo? Os casos de aposta deram uma baixadinha ali na odd do Brasil, que eu já dei um confere, né? Garantir na última contra a Espanha é bom garantir agora também, fazer a fé do final de semana. Mas mudando de assunto para não deixar o vídeo tão longo, meio de semana tivemos os classificados para a Copa do Brasil, foram os últimos 8. Tá lá marcado no último vídeo que vai ser postado. Vai ser não, já deve ter sido postado porque eu já tô no segundo. E agora temos no meio dessa semana a fase de mata, né? Mata-mata é o primeiro mata, é o jogo de ida agora do campeonato da Copa Libertadores e da Sul-Americana, ok? Então eu tentei fazer uma métrica como eu fiz nas outras rodadas, talvez tenha sido isso que deu errado na outra, porque eu não levei tanto em consideração a Copa do Brasil. Mas dessa vez nós temos Sul-Americana, Libertadores, mas os jogos estão bem, digamos, definidos, certo? Mesmo as pessoas, os times que não irão jogar essas competições, eles não têm um retrospecto tão bom contra quem vai enfrentar. Exemplo, Fortaleza e Criciúma. Nas minhas contas, deu 7-0 para o Fortaleza. Se a gente for colocar um ponto para o Criciúma, porque o Fortaleza provavelmente vai misto, já que ele joga Sul-Americana, vai ficar 7-1. Então, para mim, não dá para a gente contar. E por que isso? O único ponto que eles empatam entre si é o confronto direto, independente do mando. Cada um tem 7 pontos, cada um ganhou 2 jogos, perdeu 2 jogos, empatou 1, ok? A única coisa que iguala ali é esse, 7-7, tá bom? Então, já falando, dupla casa aqui para o Fortaleza. Desculpa, pessoal. Muito muco. Aqui. Cuiabá e Grêmio. Cuiabá e Grêmio nesse jogo. Grêmio joga Libertadores no meio de semana. Nessa, o placar já está 7-1. Com isso, seria um 7-2. É o... para colocar um Cuiabá, não, ele vai vencer. Não, dupla fora. Mas é futebol, vocês sabem. A única coisa que o Cuiabá tem a seu favor é a pontuação do Cuiabá jogando em casa, que é maior do que a do Grêmio jogando fora. O que é isso? O Cuiabá é 19º com 6 pontos como mandante. Como visitante, o Grêmio é 18º com 5 pontos. Entendeu? Um tem 6, o outro tem 5, é a única coisa que o Cuiabá tem. Dupla fora. Corinthians e Bragantino. Esse é o primeiro confronto de 3 que teremos. No meio da semana, o Corinthians enfrenta o Bragantino pela Copa Sul-Americana, certo? E, mesmo assim, no total dá 4-4, ou seja, é um confronto muito parelho, certo? 4-4 eu acho que é um empate, o empate do Corinthians, certo? O empate do Corinthians, né? Legal isso. E abre parênteses. Muito foi se falado essa semana, principalmente nas redes sociais e tudo mais, de se levar em consideração de morrer nas Copas para tentar sair da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para mim, tem que ser jogado todas as competições com o mesmo interesse. Sei, é muito ruim, certo? É muito ruim o Corinthians não jogar uma Série A ano que vem, mas também é muito ruim o Corinthians não ter renda para tentar subir de uma Série A. A torcida vai estar lá, realmente. Mas o dinheiro da premiação para um Corinthians, que é um time totalmente irregular nas finanças, é muito importante. É muito importante essa renda. Então, podemos revezar entre? Podemos. Então, vamos tentar ver o mais longe que a gente consegue ir. A lá Vanderlei Luxemburgo, quando ele botou a garotada para jogar na Sul-Americana. E para mim foi um erro que ele poderia ter colocado a Sul-Americana mais à frente com a garotada do jeito que estava. Mas, fecha aspas do torcedor, para mim isso é um empate seco, tá bom?
Confronto Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Para mim eu coloco nesse um dupla casa. Cruzeiro joga Sul-Americana, Galo joga Libertadores, mas o Cruzeiro está com um retrospecto muito melhor do que o Galo. E eles estão bem parelhos agora nessa briga de SAF, né? Então tá nessa briga bem grande de SAF, né? O Cruzeiro conseguiu ali igualar o Atlético Mineiro até agora, não tá jogando aquele futebol, tá muito irregular nesse ano. Então eu coloco um dupla casa do Cruzeiro. Próximo jogo, clássico carioca, Vasco e Fluminense. Fluminense jogando Libertadores. Fluminense recém-eliminado da Copa do Brasil enquanto o Vasco continua. E é bem verdade que a fase do Fluminense é bem melhor do que a fase do Vasco. O que eu quero dizer com fase é 5 jogos, os últimos 5 jogos. O Fluminense tem 10 pontos, o Vasco tem apenas 5. Mas é apenas a única coisa que vai em consideração do Fluminense. Certo? É isso, e os últimos 5 confrontos que o Vasco fez apenas 5 pontos e o Fluminense fez 8. Então fica um 6-2 ali, eu coloco um dupla casa desse Vasco. Certo? Continuando. Juventude e Botafogo. Botafogo brigando ali pela liderança. O Flamengo ainda está em segundo, tem 3 pontos atrás, mas tem um jogo a menos. Então, estão levando a fé que o Flamengo ganha esse jogo que falta. O Botafogo tá com um medo muito grande de botafoguear, que nem fez ano passado. Certo? Então, Juventude e Botafogo, eu acho que o Botafogo consegue essa vitória. Certo? Vem um dupla fora aí, tem Libertadores. Foi eliminado nesse meio de semana para o Bahia, que ninguém esperava. O Juventude conseguiu a classificação em cima do Fluminense, que ninguém também esperava. Conseguindo ser um time que conseguiu fazer gol na zaga de Thiago Silva. Mas mesmo assim é um dupla fora para o Botafogo. Bahia e Vitória, clássico baiano. Nenhum dos dois times tem Copa no meio da semana, certo? O Bahia tem uma condição melhor, principalmente na classificação geral. Mas também tem uma classificação melhor nos confrontos lá dentro da casa dele. Então eu acho que o Tricolor de Aço consegue trazer um empate ou a vitória nesse jogo, certo? O próximo jogo vem a ser Flamengo e Palmeiras. Finalizando os confrontos dele, por enquanto, nas competições. Eles podem ser que se enfrentem mais à frente no mata-mata de Libertadores, mas por enquanto esse é o último. Todos os dois jogam na Libertadores. Se eu não me engano, o Flamengo vai enfrentar o Bolívar na altitude, enquanto o Palmeiras enfrenta o Botafogo no Rio, salvo engano. Certo? Para mim, eu acho que o Flamengo, o time carioca, consegue a vitória novamente. Vem um dupla casa aí. A única coisa que o Palmeiras tem melhor do que o Flamengo aqui pelas condições é a colocação dele jogando fora. Ele jogando fora é terceiro, enquanto o Flamengo jogando em casa é sétimo. Ok? O próximo jogo vem São Paulo e Atlético Goianiense. Nesse eu peço para você ter um pouco de precaução. Por quê? Eu coloquei o casa seco. Mas se você utilizar a métrica que o São Paulo no meio da semana joga contra o Nacional, pode ser que o São Paulo venha com um time reserva ou misto. Mas para mim, o time misto ainda é melhor do que o time do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que começou a chegar naquela fase do desespero, onde começa a mudar muitos e muitos técnicos. Começou o campeonato com Jair Ventura, trocou com Wagner Mancini antes da virada de turno e agora já trocou de novo, se eu não me engano. Se eu não me engano, contratou o técnico do Guarani, que fazia uma campanha mais ou menos na Série B. Então você pode pensar em colocar um dupla casa em vez do casa seco, tá certo? Se bem que o São Paulo também tem o costume de dar uma de vírus T, de vírus, de Resident Evil, e ressuscitar mortos. E todo mundo sabe que o Atlético Goianiense é o lanterna do campeonato. Para finalizar a rodada, temos Internacional e Atlético Paranaense. Internacional que não joga mais nada fora do Campeonato Brasileiro nesse ano. E o Atlético Paranaense que conseguiu se classificar com 2 vitórias em cima do Bragantino pela Copa do Brasil. E também joga pela Sul-Americana. Certo? Para mim é um dupla fora. O Atlético Paranaense consegue essa vitória. Mas pode ser que aconteça alguma coisa, afinal vai com um time misto, provavelmente, já que a sua situação no Campeonato Brasileiro é boa. Está em oitavo com 28 pontos. Então, pessoal, esses são os palpites. Fortaleza e Criciúma, dupla casa. Cuiabá e Grêmio, dupla fora. Corinthians e Bragantino, empate. Cruzeiro e Atlético Mineiro, dupla casa. Vasco e Fluminense, dupla casa. Juventude e Botafogo, dupla fora.
Bahia e Vitória, dupla casa. Flamengo e Palmeiras, dupla casa. São Paulo e Goianiense, casa seco. Internacional e Atlético Paranaense, dupla fora. Levando em consideração os confrontos que teremos, mas são esses meus palpites, tá certo? Então, pessoal, boa sorte, bom final de semana. Não esquece que tem jogo de 12h05, tá certo? Final do campeonato olímpico, futebol feminino. Eu espero que Marta comece o jogo no banco, não comece o jogo jogando, porque é fato que desde que ela saiu do time, o time melhorou. Não estou aqui desmerecendo a jogadora que ela é, mas não podemos esquecer que futebol é jogo coletivo e não individual. E eu prefiro muito que ela chegue no meio de um segundo tempo, entre e apronte tudo que ela puder, com todo o gás, do que ela só em 90 minutos só jogar 45 minutos bem e o resto se arrastando. Certo? É o que eu acho. E também tem um caso. Caso ela jogue hoje contra os Estados Unidos e não desenvolva bem, a seleção não ganha, a seleção perca, o peso que vai ser dentro em cima das costas delas vai ser muito grande. Tá bom? Então é isso, pessoal. Boa sorte. Curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho. E se Deus quiser, segunda-feira tem mais. Valeu!